Amigas e amigos do Centro Espírita Sementes de Humildade, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então, vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite. Vamos agradecer a presença de todos os que estão reunidos nesta transmissão, falando em nome de Jesus. E, é claro, vamos agradecer a toda essa espiritualidade que nos envolve neste instante, garantindo a nossa sustentação, a nossa intuição e a nossa inspiração. Que ao sairmos desta palestra, estejamos melhores do que quando aqui chegamos. E como a Jussara já nos disse, hoje o nosso assunto começa com esta pergunta: certezas da vida, vai! A maioria deve ter pensado assim: ai, Manolo, a morte. Tudo pessimista, né? Tudo pessimista. Por quê? Porque essa é uma das duas certezas que nós temos. Que todo mundo vai desencarnar, isso é líquido e certo. Quando? Ninguém sabe. Por quê? Porque não há nada fatídico. A gente vai desencarnar sim, mas o dia, a hora, o momento, a situação, a gente leva assim de surpresa, ok? Agora, a outra certeza, e que a grande maioria de nós esquece quando é perguntado sobre as certezas da vida, é esta, ó. A primeira é a morte, né? E a segunda é o nascimento. Ah, Manolo de Deus, claro, gente. Por que a gente desencarna? Porque a gente encarnou, simples assim. Ok, meninos e meninas, então, próxima vez que perguntarmos, nós vamos ter a certeza de que nós temos duas. Morreremos um dia, desencarnaremos um dia, mas para que isso aconteça, nós temos que nascer, temos que estarmos encarnados. E a nossa conversa é exatamente essa: reencarnação, o processo. Ok? Por quê? Porque ninguém é jogado num planeta assim de qualquer jeito. Ninguém é jogado numa família. Todos nós temos um planejamento que é realizado de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias e de acordo com as experiências que nós precisaremos ter aqui deste lado. Ok, meninos e meninas? E nós vamos ver agora, de maneira assim, muito rápida, muito eficiente, como é que começa isso tudo. E como é que é feito o desenvolvimento do feto que um dia nascerá. Ok, meninos e meninas? Demais, não é? Ah, meu Deus do céu! É demais você ver, todos nós somos isso. A perfeita criação de Deus. Corpo físico e espírito imortal que somos. Ok, meninos e meninas? E como eu falei, ninguém é jogado aqui de uma hora para outra, não. Nós temos uma programação reencarnatória. E olha só, ela é feita junto com o nosso mentor espiritual, quando? Quando nós temos condições de fazer. A grande maioria de nós tem essa condição. Por isso é que nós somos orientados pelos nossos mentores espirituais para quê? Para fazermos uma reencarnação, uma programação que seja, assim, possível, né? Porque não adianta a gente querer sair do plano espiritual para cá e voltar para lá espírito puro, não tem como. Por quê? Pelo planeta que nós estamos. Nós estamos num planeta de provas e expiações e literalmente não temos como sair daqui espírito puro. Mas temos que sair melhores. Quanto melhores, Manolo? Isso eu não sei. Nós vamos saindo
na medida da nossa possibilidade, o que nos for possível dentro das experiências que nós pedimos, e entendendo que todos nós podemos acelerar esse processo de melhora, ok? Manoli, quando não dá para fazer a gente mesmo, aí os mentores espirituais nos auxiliam com o que nós chamamos de reencarnações compulsórias. Por quê? Porque às vezes não temos a mínima possibilidade de interferir. Então, os amigos do plano espiritual nos oferecem uma reencarnação que seja a melhor reencarnação possível para aquele momento que nós estamos vivendo. E aí existem N situações que não nos cabe conversar aqui, mas que já podemos imaginar alguma coisa. Ok, meninos e meninas? E nós temos nessa programação 3 aspectos que são os mais importantes: o biológico ou biofísico, o social e o espiritual. Vamos detalhar todos eles. O aspecto biológico. Aqui são parecidos, não são? Olha que beleza. Ai, 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 tem que ser parecido, não é? Por quê? Poxa vida, senão o pessoal fica pensando, nossa, nem parece, não é? É um horror. Então, esse aspecto biológico tem que ser levado em consideração quando os filhos são assim naturais, né? Quando não são os filhos do coração. Filhos do coração acabam com o tempo também, olha que coisa interessante, adquirindo semelhanças com os pais que os trouxeram para o coração nesta encarnação, por coisas que a espiritualidade resolve, mas que nós ainda não temos assim todo o conhecimento, ok? Então, nesse aspecto biológico, é planejado o quê? O corpo físico. Por quê? Porque vai ter que contar com a biologia e a genética dos futuros pais. Então, nós pegamos as melhores características dos dois, porque é meio a meio, 50% de cada um, todos nós sabemos disso. Então, a gente vai ver o que é mais importante. Nós vamos ver a altura, o biótipo ou biotipo, como também é possível falar, ver o que pode ser feito em termos de cor da pele, olhos, cabelo, a estética que a pessoa vai ter que ter. Tudo isso é detalhado nessa programação reencarnatória. Ok, meus amigos e amigas? E também tem o quê? O aspecto social. Aqui, olha, deixa eu falar mais uma coisinha. A gente fala de altura, né? Altura é um componente importante. Por quê? Dependendo do que a pessoa vai fazer na encarnação, ela tem que ser mais alta ou menos alta, ou tamanho normal. Vai jogar basquete, o ideal é que ela venha com uma altura acima da média. Mesmo os mais baixinhos são acima da altura da média. Vai jogar basquete, vai fazer esses esportes que necessitam de altura, vem para cá. Vai correr, tem que ter toda a disponibilidade das pernas, todo o biotipo, para quê? Para que possam correr da melhor maneira possível. Ok, meninos e meninas? E o aspecto social, que gracinha, tá vendo? O aspecto social é importante, por quê? Porque isso vai determinar em qual família necessita reencarnar. E fala, Manolo, mas a gente vem sempre assim no mesmo núcleo familiar. Eu digo, sim, no mesmo núcleo familiar. Mas repara, dá uma olhadinha agora na tua família. Vê que toda família tem o quê? Tem a parte pobre, tem a parte remediada, tem a parte rica e tem a parte milionária. Percebeu? Manolo, é isso. Dentro desse aspecto familiar que todos nós temos, nós vamos reencarnar de acordo com as nossas necessidades. Então, também é visto nesse aspecto social se vai ter acesso ao estudo, se o acesso vai ser fácil, se vai ser difícil. Vamos estudar também o meio socioeconômico-cultural, porque isso vai depender da tendência profissional que a pessoa vai ter e também o papel que esse reencarnante vai ter na sociedade. E também, olha que coisa,
programação dos prováveis cônjuges e filhos, e com quem será necessário conviver nesta reencarnação. Vamos nos lembrar sempre que família é o grande lugar onde nós estamos para quê? Para diminuir os atritos, nos harmonizar, não só com o núcleo familiar, mas também com a parentela que está no nosso entorno. E aí a gente vê a parentela que vai se formando com o casamento, com isso, com aquilo. Para quê? Para que durante esta reencarnação nós consigamos, pelo menos, minimizar os conflitos que nós tenhamos tido no passado. E durante a reencarnação, isso é importante dizer, porque não há determinismo, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos interferir e modificar esse projeto de reencarnação. Só que aí vai variar de acordo com a determinação, a persistência, a vontade e a disciplina com que nós encaramos a nossa vida. Por quê? Porque ninguém é fadado a ficar pobre. Ninguém também vai ficar pobre rico o resto da eternidade. Não, vamos trocando essas experiências, vamos trocando deposições. Então, aquele que vem pobre, mas com a possibilidade de ascender financeiramente, socialmente, culturalmente, ele vai ter que realmente ter muita determinação, muita persistência, muita vontade e muita disciplina. Ok, meninos e meninas? E agora o aspecto espiritual. O que é que nós somos mesmo, galera? Respondendo, nós somos espíritos! Uhul! Se ligou? Ah, Manolo! Se nós somos espíritos, nós temos que dedicar uma parte muito grande para o quê? Para a nossa espiritualidade. E eu disse espiritualidade, não disse religião. Por quê? Porque a religião é circunstancial. Podemos estar católicos, podemos estar evangélicos, podemos mudar, podemos numa outra encarnação vir desse jeito, daquele jeito. Isso é o circunstancial. Vai estar de acordo com as nossas afinidades, vai estar de acordo com o nosso entendimento, vai estar de acordo com o que nós temos vivido e com o que nós precisamos viver. Religião. Agora, o aspecto espiritual é importantíssimo. Olha, é o motivo principal da reencarnação. A oportunidade de crescimento espiritual. As perguntas que nós temos que nos fazer é por que reencarnamos? Para que reencarnamos? Nós reencarnamos para uma única coisa: melhorar. Ah, Manolo de Deus, como assim? Claro! É só para isso que a gente reencarna, para melhorar. O corpo físico está sempre desse jeitinho, não está? Agora, o espírito não. Esse é o grande lance. O espírito vai crescendo espiritualmente, vai se modificando, vai se transformando, vai conquistando novas coisas que não tinha na encarnação passada. Por quê? Porque essa transformação, essa mudança faz parte do nosso grande projeto reencarnatório, que é chegarmos a espírito puro. De diferentes encarnações, nós vamos crescendo espiritualmente e nós vamos entendendo os compromissos que nós assumimos. Compromissos que façam com que nós nos modifiquemos, com que nós nos transformemos, com que nós deixemos de lado muita coisa que trouxemos e levemos muita coisa nova que encaramos nesta encarnação. Crescer em conhecimento e sentimento. O conhecimento é importantíssimo. Lembraram das duas asas da nossa evolução? Lembraram do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6? Espíritas, amai-vos.
primeiro mandamento. Instruí-vos, segundo mandamento. Nós invertemos, por quê? Porque é mais fácil. Então, nós primeiro nos intelectualizamos, nos instruímos e depois, à medida que nós vamos colocando o aprendizado em prática, nós vamos para a segunda parte, que é o amai-vos. Por quê? Porque esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece nos dá uma potencialidade de mudança que nenhuma outra religião nos oferece. Principalmente por quê? Porque no Espiritismo nós não terceirizamos. Como assim, mano? A gente não terceiriza. Não dá para terceirizar. Não dá para pedir para alguém perdoar os nossos erros. Não dá para ninguém crescer pela gente. Não dá. Nós temos que crescer. E para isso nós temos que entender as leis divinas. Essas são importantíssimas. 3 delas, lei de progresso, que nos faz crescer, que nos faz progredir em conhecimento e sentimento. Livre-arbítrio, nós temos liberdade para escolher o que queremos numa reencarnação. E a grande lei de atração, que é a lei de ação e reação, que nos diz com todas as letras que a colheita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ou seja, semeie coisas boas para não se arrepender na hora da colheita. Ok, meninos e meninas, isso tudo para quê? Conhecimento é importantíssimo também. Nós estamos tendo uma onda de conhecimento impressionante. E se nós deixarmos passar todo esse conhecimento, nós vamos chegar do lado de lá e vamos nos assustar com o que nós vamos ver. Por quê? Porque está tudo diferente também. Então, não vá pensando que vai chegar do jeito que você saiu de lá, porque aquilo está mudado. Então, nós temos que crescer em conhecimento e sentimento. Reforçar antigas qualidades, exercício, não é? É Jung, como é que eu tiro a sombra da minha vida? Aumentando a luz. Simples assim. Vamos de Jung para Jesus. O que é que Jesus falou mesmo? Brilha a vossa luz. Por quê? Porque nós já temos luz. Pode ser pequena, pode ser menor ainda. Mas o importante não é a quantidade. O importante é que nós brilhemos tudo o que nós já conseguirmos brilhar. Isso vai reforçar qualidades que nós já temos e, ao mesmo tempo, vai nos oferecer a possibilidade de adquirirmos novas qualidades que vão se transformando pelo exercício em virtudes. Isso é o aspecto espiritual. Ok, meninos e meninas? E aqui um detalhe que muitas vezes a gente esquece, é o perispírito, isso aqui é o perispírito. Ai, Manolo, isso daí é o espírito. Não, é o perispírito. Por quê? Porque o espírito a gente não vê. A gente vê só o perispírito. O espírito é luz. E luz não tem cara. O que tem cara é o perispírito. Por quê? Porque o perispírito é fundamental na reencarnação. É o perispírito que vai comandar o desenvolvimento ontogênico a partir da concepção. Tudo isso que nós somos tem um molde organizador biológico, desculpem, falhou a memória. Modelo organizador biológico. Por quê? Porque é um modelo que nós temos para que as células tenham um caminho, uma diretriz de como nós vamos ficar. Esse é o perispírito. E a união total do espírito e corpo físico se completa no nascimento. Completinho. Só que a gente só fica do lado de cá mesmo depois dos 7, 8 anos e com 21, aí sim. Aí nós chegamos
por completo. E temos que entender que cada reencarnação é única. Por quê? Porque somos todos diferentes, somos todos espíritos individuais, com histórias diferentes, com trajetórias diferentes, com experiências diferentes, e, portanto, cada encarnação é adequada a cada um de nós. E aí nós vamos para o Missionários da Luz, e no Missionários da Luz nós temos lá no capítulo 13 e no 14, o Missionários da Luz foi transmitido pelo André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier e também pela psicografia do Valdo Vieira. Se não me engano, os dois fazem a dobradinha, um em Pedro Leopoldo e outro em Uberaba. Se não me engano, podemos corrigir isso depois. Etapas da reencarnação especialmente assistida. Olha, primeira etapa, estudo prévio da situação kármica do reencarnante. Quais são os nossos débitos e os nossos créditos? O que é que nós vamos ter que acertar? O que é que vão ter que acertar conosco? Se ligou? Tudo isso tem que ser visto. Estudo dos mapas cromossômicos dos futuros pais. Por quê? Porque nós temos que ver os cromossomos, porque é desse estudo que vai sair o corpo que nós vamos ter. Percebeu? Então, tudo isso tem que ser visto de acordo com o que nós necessitamos para estudarmos os cromossomos e para ver o que vai ser exatamente utilizado. Estudo dos recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Por exemplo, tem que ter olho, tem que ter cabelo, tem que ter tom de pele, tem que ter tudo isso. E tem que ter também, em alguns casos muito detalhados, uma hereditariedade que pode ser colocada para deflagrar se precisar. Não necessariamente acontecerá algum mau funcionamento no coração, algum mau funcionamento no rim, que poderá eclodir caso seja necessário no futuro. Ok, meninos e meninas? E também a situação mental do reencarnante, o clima afetivo que se instala no lar que vai recebê-lo, e as condições genotípicas e fenotípicas, genotípicas dos nossos genes e fenotípicas da nossa aparência física. Ok? Tem mais? Se liga! No exercício 2, na etapa 2, exercícios de mentalização da forma futura. Por quê? Porque nós, quando desencarnamos, guardamos esta aparência aqui. Esta aparência vai conosco via de regra. Quando há necessidade, a gente pode chegar do lado de lá e se colocar numa outra, assim, alguma coisa desse tipo que seja necessária. Então, nós temos que exercitar o quê? Como é que nós seremos no futuro? Mentalmente, nós temos que ir nos preparando para isso. E, ao mesmo tempo, vamos fazendo essa ligação fluídica com os futuros papais. Por quê? Porque isso tem que ir crescendo. E nós vamos apertando os laços para quê? Para que na hora que o bebê chegue, tudo esteja certito. E na terceira etapa, a redução do perispírito. Isso é importante, isso é assim como zipar um arquivo grande. Zipar. Por quê? Porque quando a gente zipa um arquivo, a gente tira os espaços que tem no arquivo, né? É a mesma coisa. Nós vamos tirar os espaços que tem no perispírito. Por quê? O perispírito, apesar de ser mais leve, mais sutil, quintessenciado, como o pessoal gosta de dizer, ele também tem espaços. Então, o que é que nós fazemos? Mentalmente, essa é a ideia, nós vamos tirando os espaços e vamos
transformando um arquivo enorme num arquivo menor. E isso, é claro, esse trabalho vai variar de caso para caso e vai depender desta palavrinha aqui, olha. Evolução de cada um. Por isso é que tudo é diferente. Ok, meninos e meninas? E aqui nós... Ó, o barulho para acordar, valeu? Se não escutou, eu vou aumentar já já esse barulhão aí. Olha o que é que o André Luiz fala no livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo 29. Unido à matriz geradora do santuário materno, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Espaços intermoleculares, tudo tem. Esta parede tem, só que a gente não percebe. São espaços muito diminutos, mas que são aproveitados pelo perispírito para, por exemplo, atravessar paredes. Vou beber água. Servidos? Bom. Ok, meninos e meninas? Então, bora lá que tem mais. Na quarta etapa, conexão ao perispírito da mãe. Por quê? Porque ele vai ficar no útero da mamãe. Então, ele tem que ir se ambientando com tudo aquilo. Para quê? Para que ele possa aproveitar todo aquele tempo que vai ficar lá e antes também. Ok, meninos e meninas? E aí vai acontecer o quê? O acompanhamento dos espermatozoides de acordo com as necessidades do reencarnante. Não tem os fatores genotípicos e os fenotípicos? É por isso que se acompanha. Equipes especializadíssimas vão fazer esse acompanhamento. E vamos entender uma coisa: o espermatozoide mais apto não é o de melhor material genético. É o quê? É o que o espírito necessita, com as condições que ele vai precisar para a encarnação. Ok, meninos e meninas? É o que possibilite a formação e o desenvolvimento de um organismo que seja propício ao cumprimento do projeto reencarnatório. Porque nem sempre a gente virá como um superatleta. Nós podemos vir como cadeirantes, nós podemos vir com algum problema numa perna, num braço, ou com algum problema mental também, né? Essas necessidades que nós trazemos para a reencarnação. Por quê? Porque elas vão nos ajudar demais, ajudar a nós mesmos e ajudar, é claro, a todos os que convivem conosco. Então, veja que o processo realmente é complexo e dominado por mentes muito avançadas. Não é qualquer um que trabalha nesse departamento da reencarnação. Por quê? Porque são estudados casos a casos. Para quê? Para que nós tenhamos o melhor corpo possível, para que nós tenhamos a melhor reencarnação possível. E agora nós vamos ver a chegada de um espermatozoide até o óvulo. Como isso se processa? Se liga e vamos ver o detalhe importante. Vai! Viram só? Por isso é que eu falei, não é o de melhor material genético, é o que nos oferece o que nós mais precisamos numa reencarnação, o amor com que nós seremos envolvidos. E nada como falar de amor
com Barry White ao fundo, não é verdade? Ok, meninos e meninas, e vamos para a quinta etapa, fusão das forças masculina e feminina. Quando junta o esperma e o óvulo, André Luiz nos diz que acontece como que um tenuíssimo foco de luz, uma iluminação. Por quê? Porque aquele é um momento todo especial. Ok? E aí acontece o quê? O ajuste magnético da forma reduzida do renascente. Por isso é que o perispírito é reduzido, né? Para quê? Para que caiba tudo direitinho, para que fique tudo muito acertadinho. A ligação do perispírito do reencarnante à nova formação, é nesse momento que vai acontecer essa ligação. Fica ali, por quê? Porque a partir daí, o perispírito já é o modelo quando se inicia a divisão celular pelo automatismo biológico milenar. O perispírito já tem que estar ali. Para quê? Para que ele sirva de modelo organizador biológico. Para quê? Para que o que nós pedimos na programação reencarnatória seja atendido. E aí nós vamos ver o quê? Aquele filminho do começo. Todo aquele trabalho, aqueles 9 meses de puro amor, de pura emoção, para que 9 meses depois apareçamos nós, frutos do amor de Deus, frutos do amor dos nossos pais. Para quê? Para que nós amemos e para que nós caminhemos de maneira cada vez mais rápida no nosso processo evolutivo. Ok, meninos e meninas? E também André Luiz, no Missionários da Luz, nos diz: a maioria é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas formas redentoras. O trabalho inicial, a redução do perispírito, que a rigor nos compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que nos ajudam do plano espiritual, os amigos que os ajudam do nosso plano, André Luiz falando. Então veja, o trabalho de miniaturização do perispírito, de ligação ao perispírito da mãe, enfim, toda essa parte deveria ser feito por nós. Mas por que a gente não faz? Porque nós ainda não temos a capacidade para isso. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos trabalhar um bocadinho mais dentro das nossas experiências reencarnatórias com essa parte espiritual, porque isso é do espírito. O espírito é que vai acumular todo esse conhecimento para transformá-lo depois em sentimento. Então, vamos começar a melhorar a nossa vida. Ok, meninos e meninas? E agora trago para vocês uma música para que nós possamos encerrar esta apresentação, que correu um bocadinho mais rápido do que eu imaginava, mas que ainda assim ainda temos um tempinho. Ok, meninos e meninas, entendendo que toda a vida, não importa o que nós tenhamos pedido na programação, não importa a vida que nós estejamos levando, é uma vida feita para que nós nunca deixemos de sonhar, para que nós entendamos que a nossa vida é uma única vida, dividida em várias encarnações, cada uma com suas características, de acordo com as necessidades que nós temos, e que o grande sonho que nós devemos ter é um dia chegarmos a espírito puro. E como diz o filósofo,
A esperança é um sonho que se sonha acordado. Por quê? Porque precisamos estar vigilantes e em oração constante para que nós não sejamos atrasados por nós mesmos, que somos os nossos maiores inimigos e que precisamos nos modificar, trazendo nova luz à que nós já temos e ampliando essa luz para que o futuro seja mais tranquilo e mais equilibrado. Então, sonhar é fundamental. Fazer o que será. E o que será realmente é a nossa chegada a espírito puro. E isso nós teremos que fazer. Reencarnação após reencarnação, buscando sempre a melhor condição para nós todos. Para quê? Para que nós caminhemos cada vez mais rápido, lembrando sempre que as piores fases são os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, porque demora muito, por todo o aprendizado que nós precisamos acumular dentro de nós. Mas a partir do mundo de regeneração, depois no mundo feliz, até chegarmos aos mundos celestes ou divinos, essa caminhada se torna muito mais tranquila, mais facilitada. Por quê? Porque nós já superamos dentro de nós todas as diferenças que tínhamos com os outros espíritos que nos acompanhavam. E aí nós vamos caminhando um bocadinho mais rápido, ok? Bibliografia utilizada: Livro dos Espíritos, A Gênese, Evolução em Dois Mundos, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Invisível, do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, e o Perispírito, dos Almino Zimmermann, que é um calhamaço desse tamanho, mas que realmente espetacular. Os vídeos do YouTube e as imagens do Google. Ok, meninos e meninas? E agora, Manolo, falta o quê? Agora falta só os nossos lembretes para todos. Olha lá, livros do Manolo. Ai, ai, ai. Nós temos 6 livros editados pela editora Petit. Podem ser pedidos pelo telefone 982843337, que é o meu zap. Eu repito, 982843337, e lá você pode pedir Conta Mais Vô, que são pequenas histórias. Evoluir é simples, nós é que complicamos, que nos mostra que dá para simplificar a vida. Família, somos todos espíritos, para que nós entendamos por que estamos juntos e para que estamos juntos. Ser ou ter, eis a questão, que nos mostra que podemos viver bem com dinheiro ou sem dinheiro. O que precisamos entender o que o dinheiro faz na nossa vida e o que nós fazemos na vida do dinheiro. Ok? Poderes da Alma, que é baseado também no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que nos mostra que tudo que nós precisamos para crescer está aqui dentro. Não tem milagre, é trabalho. E o nosso mais novo livro, que é o Caminhos da Felicidade, que estuda o Sermão da Montanha, trecho a trecho, capítulo a capítulo, tudo direitinho. Por quê? Porque o Sermão da Montanha é o documento mais importante que foi trazido para o planeta Terra, e o qual nós poderemos utilizá-lo em qualquer região que nós estejamos, neste planeta ou em outro planeta qualquer que nós venhamos a ser designados. Ele chama Caminhos da Felicidade, ok? Se você for fazer pedido de um de cada ou 2 de cada, peça aqui, 982843337. Agora, se você que está nos vendo, nos assistindo, tem um centro espírita ou dirige um centro espírita que tem um clube do livro, pode pedir na boanova.net.
Acesse o site boanova.net, que é a editora dos meus livros, e lá você pode fazer o pedido e eles dão um desconto espetacular. Pode colocar que os livros do Manolo são simples e eficientes. Ok, meninos e meninas? E aqui nós temos agora, olha o zap do Manolo, os nossos contatos e redes sociais. Zap 982843337, Facebook Manolo Quezada Palestrante, YouTube Manolo Quezada Palestrante e o site do Manolo, que é www.manoloquezada.com.br. E aqui a propaganda do programa Se Liga Manolo, que é do Manolo, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 10 da manhã, pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. A todos que estiveram conosco nesta noite, muito obrigado! Fui!